A Janaína, para quem não conhece, é a nossa consultora de etiqueta, ela vem aqui para trazer informações, ela já falou de celular, já falou de roupa, já falou de comportamento no trânsito, no culto, nos hospitais, nos consultórios, sempre abençoando a gente demais. E hoje o tema é etiqueta na moda infantil. Meu Deus, será que existe isso mesmo? Eu já vou começar com uma pergunta, Jana, porque eu às vezes, não me incomoda não, eu acho até legal, às vezes uma brincadeira, a criança vestir igual o pai e os dois na igreja, eu quero fazer isso com meu filho, inclusive. Mas tem crianças, às vezes, que parecem uns anãozinhos. A mãe coloca uma roupa, até uma maquiagem muito pesada e deixa a criança bem assim, como adulto. bem atípica do que é a idade dela. Isso... Como Você é que é que fala? Pula a fase, como é que Isso. fala um pouco Queima disso? alguma O que a etapa? gente percebe muito é que, às vezes, a mãe quer reproduzir o que ela gosta e veste na criança, numa menina, e também uma necessidade, assim, de acelerar o crescimento. Talvez, assim, eu quero que passe rápido essa fase, a infância é uma fase que dá trabalho para os pais, mas eu já tenho filha adolescente, eu vejo que todas as fases dão trabalho. Então, assim, não tem desculpa, a gente vai dar trabalho toda a fase. Sim. Mas é uma necessidade de acelerar. Então, a pessoa já quer que a menina pareça uma mulher e isso é muito ruim, muito perigoso. E o recado é esse, assim, vamos tratar as crianças como crianças, deixá-las esticarem ao máximo essa infância para depois não virarem aqueles adolescentes, né? Adulto que ainda parece adolescente. Eu acredito assim, eu vejo muitas criancinhas que se vestem de maneira estilosa. E a opinião pessoal minha, eu não acho errado a mãe querer vestir talvez uma calça que está na moda para as adultas, colocar na criança, eu não vejo problema. Agora, o perigoso é, às vezes, a criança começa a crescer um pouquinho mais, as sainhas muito curtas, roupinhas que talvez insinuam uma certa sensualidade que não é da criança. Fala sobre isso também. Isso, o que você falou, assim, dessas roupas estilosas, ficam até engraçadinhas, né? O menino com uma camiseta bacana, descolada, isso é bonitinho e chega a ser, assim, infantil mesmo. Porque é O óculos da menina com a bolsinha, coisas... É uma versão infantil de uma moda adulta, mas é uma versão infantilizada. O perigoso é isso que você falou. No caso das meninas, sensualizar demais, ou dos meninos ficarem muito engomadinhos. E criança tem que usar roupa para brincar, para se divertir, confortável. Então, às vezes, a mãe quer o menino assim tão engomadinho, tão pequeno príncipe, que o menino... Ele trava, né? Ele não se diverte, ele não pode rolar, não pode se sujar. E criança tem que bagunçar, se sujar, tem que fazer coisa de criança. E as meninas, assim, quando começam a usar sainha curta demais, maquiagem exagerada. Sim. Então, a menina tem que saber que tem a maquiagem para criança e aquela que ela vai usar quando for adulta. Sim. Então, eu vou numa festinha, mãe, quero me maquiar. A mãe pode ensinar ela. Eu ensinei minhas sobrinhas. Eu não tenho filhas, né? Mas ensinei minhas sobrinhas. Olha, é uma coisinha assim, é um brilhozinho, bem leve. Ensinei. Então, elas acham que estão super maquiadas, mas elas estão assim com quase nada. Mas elas acham que estão lindas. Não precisa passar lápis, não precisa passar rímel, né? Então, assim, deixar... Coloca um tic-tac, né? Coloca outros detalhes para elas se sentirem femininas, né? Femininas. É bom você ressaltar essa feminilidade, mas sem o exagero, né? Sem aquele excesso. Agora, às vezes a mãe, ela quer exprimir na criança, né, a personalidade que é dela. Eu mesma, minha mãe dizia quando eu era criancinha, desde pequena eu tinha já a personalidade. E ela queria me colocar algumas roupas e eu bati o pé que não, tipo, com 4 anos, 5 anos, eu não quero rosa, eu não quero vermelho, eu quero talvez uma cor azul, que não é tão comum das crianças gostarem. A mãe, ela precisa se preocupar também com o gosto da criança. Olha, eu vou vestir a minha criança de um jeito que ela se sente confortável, não com aquilo que eu quero. Isso também influencia na personalidade da criança? Sim, como vocês estavam falando, para quem pegou aí o bloco anterior e estava sendo falado sobre personalidade, sobre características, a gente tem que imaginar que cada criança, Deus imaginou aquele ser como um indivíduo, com uma personalidade. Então, muitas vezes, o que é mais comum hoje, os pais entulharem a criança de atividades para suprir todas as carências. Eu não fiz balé, então minha filha vai fazer balé. Meu sonho era fazer balé, meu sonho era vestir isso, meu sonho era fazer aquilo. Então, ela deposita todas as carências dela no filho. Isso vai criar um mal terrível para aquela criança que vai se sentir pressionada a corresponder a uma expectativa de um adulto. E não vai ser ela na essência. Então, assim, se a gente imaginar que Deus planejou cada ser, né, e é o que a gente crê, cada ser com todas as suas características e personalidade, a gente deveria respeitar esse gosto. Vou dar um exemplo, meus meninos gostam muito de andar de chinelo.
Acho que se deixasse até pro culto eles iam de chinelo. Mas aí eu já não deixo. Mas, então, assim, o que eu faço? Quer ir na aula de inglês de chinelo? Pode ir. Assim, eu deixo eles... tipo trocas com troca. eles? Agora na hora do culto, Isso. no dia do culto, olha, é um momento mais assim, de se vestir com mais respeito. Você não vai de chinelo, você não está indo, né, andar na rua. Clube, então, né? assim, você negocia, mas sem tirar a personalidade. Se eles são assim, se eles gostam de andar mais assim despojados, para que eu vou forçar a barra, Deixa eu né? até pegar o gancho, Diana, porque existem situações que vão exigir da gente que a gente use certo vestuário. Um traje social, às vezes a gente não pode se adequar sempre do jeito que a gente gosta, às vezes a gente tem que se adequar ao momento. Agora, quando parte da criança esse tipo de iniciativa, a Luciana falou, quando ela era pequena, ela escolheu algumas roupas, mas tem criança que exagera, que bate o pé mesmo, eu quero essa, eu quero assim, e ela já imprime ali o seu gosto desde pequenininha, e até com maquiagem, com roupas sensuais, perdão, porque isso vem realmente da mídia, uma ditadura de beleza sendo explícita e a criança presencia isso tudo. Como lidar com esse momento, com essa, vamos dizer assim, essa ética no vestimento da criança, no vestuário da criança? Eu acho que o primeiro ponto é a questão, assim, aquela palavra que é muito importante, que é ensina o menino no caminho. Então, no caminho significa que você está nesse caminho com ele. Então, ele está vendo a mãe, por exemplo, não tão obcecada com a estética, porque se ele vê a menina vê uma mãe extremamente obcecada, duas coisas vão acontecer. Eu não sou psicóloga, mas eu leio bastante sobre o assunto. Duas coisas, ou ela vai rejeitar esse modelo, ou ela vai copiar esse modelo. Sim. Então, uma mãe equilibrada gera filhos mais equilibrados, isso é óbvio. E no caso do que você falou, se parte da criança, talvez ela esteja com modelos errados dentro de casa ou sendo muito exposta a modelos errados, seja pela televisão ou pelas amigas, né? Então, por isso que é importante a mãe também atrair esse grupo de amiguinhas, sempre para dentro de casa, para começar a observar. Sim. Então, o que eu acho muito interessante, às vezes a mãe não tem tempo ou acha que dá muita bagunça, mas traz essas amigas para dentro de casa, traz esses amiguinhos, começa a perceber quem são as pessoas com que seu filho se relaciona, sua filha, e aí você vai entender, bom, se eu não estou gerando essa influência, quem está influenciando meu filho ou minha filha? E aí você pode ajustar as velas para o barco seguir o caminho correto. Sim. Ou seja, diminui uma amizade aqui, amplia outra ali, sabe? Quais que são as tendências hoje para as crianças? Como que tem caminhado assim? Eu tenho visto muitos laços enormes. Maior que a criança, às né? vezes chegam uns recém-nascidos, tão pequenininho com aqueles laços enormes. Como que está essa tendência hoje para as crianças? Porque tem uma moda também, né, ditada aí. Deixa eu pegar o gancho então. A produção falou que tem uma matéria especial sobre lacinhos. Vamos assistir? Lacinhos feminino, a gente já entra, a Janaína já responde. Então vamos ver essa matéria já. O lacinho de cabelo é um acessório que define bem a imagem feminina. Entre as crianças, eles descontraem o visual e dão mais estilo às meninas. Desde que soube que estava grávida de Isabela, Cristiana não poupou nos acessórios. Quando eu fiquei sabendo que eu estava grávida dela, eu, assim, pensava em que eu ia colocar, lacinho com vestido, assim, ia para as lojas, já ficava doida com os vestidos e com os lacinhos, querendo comprar tudo para ela. Realmente dá muita vontade mesmo de colocar. A escolha é feita baseada na programação do dia. Para a escola, laços menores. Para passear, a mamãe põe os grandes. Quando era mais nova, Isabela não gostava do enfeite, mas hoje é bem diferente. Muitas vezes, assim, ela pede, né? Quando ela sai, por exemplo, para ir para a escolinha, às vezes eu levo ela sem lacinho e ela pede. Ela fala, mamãe, o lacinho? Aí eu tenho que levar o lacinho para colocar na escola, assim, quando tá atrasada. Os laços são tradicionais, nunca saíram de moda, mas de alguns anos para cá, estão ganhando mais espaço entre as meninas, além de ser um bom negócio. Habilidosa com atividades manuais, Brígida deixou a arquitetura e investiu na confecção das peças. Essa história surgiu através da minha irmã, né? Eu tenho 2 sobrinhas e ela queria muitos laços, uns laços que vinham de fora. E como eu sempre gostei de coisas manuais e tudo, a gente foi fazendo um teste e deu certo. Aí eu comecei a produzir para amigas e acabou virando um negócio. Os laços permitem muita ousadia, seja nos tamanhos, cores ou estampas.
Nós temos laços assim agora de 15 centímetros, são laços enormes, os max laços, né? Como veio os max colares, agora também vieram os max laços, assim, de todas as cores, estampas e animais. Acho que entrando mesmo na moda das roupas, vieram também as estampas dos laços. Mãe de menina, Brígida nunca perde a oportunidade de enfeitar a filhota. Toda mãe, quando tem uma menina, acho que já sonha em colocar um laço no cabelo dela. A minha nasceu e a primeira coisa que eu pus foi um laço nela. Então, assim, até hoje, ela já acorda, já põe um laço e já não sai sem laço mais de casa.